Vejam, todos sabem que o livro de Atos, ele é tido como um livro em aberto, um livro que conta basicamente a história da igreja, o nascimento da igreja primitiva, pelo que como a história da igreja não acabou, ela continua, nós estamos aqui, não é errado pensar que o capítulo 29, que não está apontado, não está escrito, a exemplo dos capítulos relatados, existem personagens que são retratados. Alguns dão um testemunho muito bonito, lindo, outros, digamos assim, um relato não tão bonito. No caso, quando eu olho os relatos quanto aos personagens, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento, eu não posso deixar de pensar em como seriam os relatos relativos à minha pessoa em relação à continuidade da igreja. Não sei se você já pensou nisso. O que restaria escrito sobre você lá nos compêndios do céu? Seria um relato digno ou algo que você não gostaria de ver relatado? Essa semana, dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E hoje, de modo especial, eu gostaria de resgatar a memória dentre as muitas mulheres maravilhosas retratadas na palavra do Senhor, de uma mulher simplesmente espetacular. Isso para tentarmos tirar algumas lições preciosas e que valem para os dias de hoje. Por isso, aquele que trouxe Bíblia, você que acompanha aí na tua casa, abra em 1 Samuel, capítulo 25, nós leremos a partir do verso 2. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente. Mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então, enviou 10 rapazes a Carmelo com a ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiverem com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante um tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram o recado a Nabal, em nome de Davi. Então, ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então, Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com as bagagens. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer.
Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então, Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo secos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada a seu marido. Abigail ia montada no seu jumento, e de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com uma tua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte, fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que lhe havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí, ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus, o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou a Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Só até aqui. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz em nosso meio. Produza 30, 60, 100 por um. Me esconda atrás da cruz do teu Filho amado Jesus, Pai. E só a tua glória apareça aqui, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Proclamamos liberdade do teu Santo Espírito, Senhor, meu Pai. E o fazemos, Senhor, pedindo em nome de Jesus. Amém? Vamos recordar um pouquinho o contexto do texto. Saul era o rei de Israel,
mas desobedeceu às ordens de Deus. Isso está lá relatado em 1 Samuel, capítulo 15. De modo que o Senhor determina que o profeta Samuel vá à casa de Jessé, pois havia escolhido um dentre os seus filhos para ser o novo rei, no caso, Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Vocês bem lembram, Davi luta contra o gigante Golias e prevalece em nome de Deus. Esse relato está em 1 Samuel, capítulo 17. E com isso ganha preeminência no reino. No caso, Davi se torna o principal guerreiro do reino. Vocês se lembram que, inclusive, ele era comemorado entre as mulheres. As mulheres, inclusive, cantavam um cânticozinho que irritava por demais. No caso, Saul. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. É o que está lá em 1 Samuel 18, 7. Pois bem, Saul, sentindo-se ameaçado, ele ficou furioso. Na realidade, ele tinha inveja de Davi e intenta matá-lo, de modo que Davi é obrigado a fugir e se esconde numa caverna conhecida como caverna de Adulão. Isso está em 1 Samuel capítulo 22. E lá se junta a ele um grande contingente de homens que eram endividados, amargurados, fugitivos. Em pouco tempo, Davi se torna líder desses homens e tem assim em suas mãos um pequeno exército de cerca de 600 homens. Davi continua fugindo de Saul, que deseja matá-lo, e ele acaba por se esconder na região, que era uma região muito inóspita, conhecida como Carmelo, e lá se estabelece, oferecendo com o seu exército segurança à população local, a toda aquela região, em especial aos pastores, dentre os quais aqueles que pastoreavam as ovelhas de Nabal, aquele que nós lemos. Nabal era um homem, digamos assim, destemperado, para economizar adjetivo. Não por acaso o seu nome no hebraico significa insensato, tolo. Tem algumas traduções que dizem, inclusive, que ele era estúpido. O rebanho de Nabal era numeroso e cuidado dos pastores que constantemente caíam em mão de assaltantes. Quando Davi foi para essa região, acaba botando ordem no lugar. Ou seja, ele agia como se fosse uma espécie de xerife. Ele comandava aquela região e oferecia segurança. E aquela região que era inóspita e era perturbada por salteadores, passou a ser uma região tranquila, porque Davi estava ali. E nós observamos no texto, pelo relato do empregado, que existia uma certa simpatia dos pastores de Nabal com relação a Davi. Um dia, Nabal fez uma festa, e Davi sugeriu aos seus homens irem até lá, para comer, para beber, para que fizesse parte da festa, mas Nabal não permitiu a entrada. Ao contrário, o texto nos revela que Nabal foi no mínimo assim, sem educação. Quem que é esse Davi? Filho de Jessé? Quem eu conheço? E ainda sugeriu, esse é o fugitivo do rei, esse é o cara que está fugindo. Por outro lado, se bem observarmos o texto, vemos que Davi também se mostrou um certo pessoa descontrolada, afobada num primeiro momento, precipitada, com uma mente voltada para a guerra. A primeira coisa a pensar foi vingança. É o que nós vemos quando a gente vê o verso 13. Então Davi disse: põe as suas espadas no cinto. E ele mesmo colocou a espada no cinto e falou assim: nós vamos lá, agora nós vamos tirar isso a limpo. Notou? Ele foi insultado por Nabal e convocou 400 homens para ir à forra, sabe? Algo assim, parece que assim, desproporcional. Na realidade, o verso 22 revela que Davi queria matar não só Nabal, mas todos os homens que estavam a serviço de Nabal. Isso é o que a gente percebe. Foi então que, nesse contexto de ira, de ódio, de precipitação, aparece a figura dessa mulher maravilhosa chamada Abigail, a mulher de Nabal. Uma mulher, como aponta o texto, bonita e inteligente. Em outras versões diz assim que ela era formosa e de muito bom senso,
que no caso reconheceu não só a loucura do seu esposo, como também a desproporcional reação de Davi. O texto nos aponta que Abigail pega comida, animais, empregado e vai ao encontro de Davi. Quando o encontra, desce do seu animal, se prostra diante dele e fala todas as palavras lindas que está no texto, que na realidade se confunde quase como uma profecia. Queridos, vejam, é incrível, esse texto nos mostra uma mulher de joelhos, estancou a ira de um homem, de todo um exército, que ia provocar uma grande desgraça na família e na região. Uma mulher de joelhos. Vocês não têm ideia do que uma mulher de joelhos pode fazer, sabe? Homens, vocês não têm ideia do que uma mulher de joelhos pode fazer. Ela parou 400 homens que rangiam os dentes, com a espada na cintura, preparados para o que viesse. O texto nos revela que depois de ouvir Abigail, Davi diz, olha só, Abigail para Davi, prostrada aos pés dele, diz todas aquelas palavras maravilhosas que na realidade são profecias em relação ao reino. E Davi diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje, o teu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte, fui impedido de me vingar por mim mesmo. Coisa dele. Esse é o cenário. Esse é o texto que acabamos de ler e que nos mostra uma mulher que tem como marca o bom senso. A marca de Abigail é uma mulher de muito bom senso. Pois bem, no mundo translocado, onde o que não falta é Nabal, o que não falta é gente idiota, louco, a pergunta é, o que faz uma mulher de bom senso? Qual o caminho que leva a mulher a vencer com as armas do bom senso? Imagine quanta dor não foi evitada por causa de um conselho conciliador de Abigail. A palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso é o que Salomão escreveu em Provérbios 15:1. Amados, muitas vezes esquecemos esse alerta e pensamos que podemos falar com as outras pessoas o que nós mesmo entendemos, e inclusive usamos algumas desculpas para justificar isso. Eu sou sincero, eu só falo a verdade. Na realidade as pessoas acabam cometendo sincericídio. Na realidade as pessoas são muitas vezes tolas, idiotas. Nabal. Abigail nos mostra algumas lições importantes e eu queria destacar com vocês. A primeira lição que aprendo com a história de Abigail é que diante da crise, nós não devemos entrar em desespero ou buscar culpado, mas resolver o problema. Diante da crise, eu não busco o culpado. Eu procuro resolver o problema e não entro em desespero. Diz que um grande mestre e o guardião dividiam a administração de um mosteiro. Certo dia o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O grande mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar ao seu lado, de ser agora o substituto. Disse, eu vou apresentar um problema, disse o grande mestre. E aquele que resolver primeiro será o novo guardião do templo. Terminando o seu curtíssimo discurso, colocou um banquinho no centro da sala. Em cima estava um vaso de porcelana caríssimo e uma rosa vermelha enfeitada. Eis o problema, disse o grande mestre. Os discípulos começaram a contemplar perplexo o que viram, e os desenhos sofisticados e raros daquela porcelana, e a frescura, a elegância da flor, o que representava aquilo, o que fazer, qual seria o enigma por causa disso. Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou, olhou o mestre e os alunos à sua volta, depois caminhou resolutamente até o vaso, atirou no chão e destruiu o vaso.
Você é o guardião, disse o grande mestre para o aluno. Assim que ele voltou ao seu lugar, ele explicou. Eu fui bem claro, disse que vocês estavam diante de um problema. Não importa quão belo, fascinante seja, um problema tem que ser eliminado. Um problema é um problema. Pode ser um vaso de porcelana muito raro, um relacionamento que não faz sentido, um caminho que precisava ser abandonado, mas que insistimos em percorrer porque nos traz muitas vezes conforto. Só existe uma maneira de lidar com um problema, atacando de frente. O mestre falou, esse é o problema. O aluno não teve dúvida, foi lá e eliminou o problema. Observem que, ao ser informada da má notícia, que deixaria qualquer um desesperado, Abigail não se desesperou. Querido, querida, a Bíblia diz que o justo não teme a má notícia, está em Salmo 112, verso 7. Não que ele não receba a má notícia, a má notícia vem, mas não o desestrutura, não derruba a pessoa. Quantas e quantas pessoas diante da circunstância se prostram, se desesperam, mas se observarmos o texto nós vemos que Abigail não se prostra diante da circunstância, porque o desespero não ajuda nada, não ajuda e não resolve nada. No caso é curioso notar que Abigail foi avisada por um dos servos da casa, é o que nós vemos no verso 14. Ele fez isso porque muito provavelmente havia uma fama a respeito da sabedoria daquela mulher dentro da própria casa. E ele esperava então que ela pudesse resolver aquela situação, na qual o mal já estava determinado para casa. Existe inclusive uma liçãozinha por trás disso. Note que o empregado não vai falar com Nabal, pois sabe que isso não surtiria efeito, pois todos sabem que ele era Nabal. No caso, queridos, existem frases que são absolutamente verdadeiras. São frases que muitas vezes a gente vê em Instagram, a gente vê em Facebook, mas a gente deve que prestar atenção. Nunca discuta com um idiota, ele arrasta-se ao nível dele e ele, depois de vencê-lo, ele se vence pela experiência. Ou jamais discuta com idiotas, eles costumam ser tão bons no que são, que você pode acabar se tornando um também. Ou muitas vezes nunca discuta com idiota, pelo menos na frente dos outros, porque se os outros verem, vão ficar na dúvida de qual que é o idiota. Foi o que esse empregado fez. Eu não vou discutir com Nabal, eu vou em quem pode resolver. Perceba, quando Abigail se prostra diante de Davi, diz o verso 24, por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Ela começa dizendo assim, ora, qualquer um de nós sabe que a culpa não era dela. Basta você ler o texto. Querido, querida, entenda, quem quer resolver um problema não fica procurando o culpado, assume a responsabilidade e vai fazer o que tem que ser feito. Está aqui o problema, vai lá e resolve. Abigail não deixou o desespero tomar conta do seu coração. A marca de uma mulher sábia, a marca de uma mulher de bom senso. A segunda lição que aprendo com a história de Abigail é que a humildade é uma arma muito mais poderosa do que a presunção. E precisamos estar sensíveis o tempo todo ao propósito do Senhor, ao propósito de Deus. Vejam que Abigail não foi petulante, arrogante, não foi diante de Davi com um dedo em riste, acusando, pedindo satisfação ou tomando partido de um idiota. O texto diz que ela se humilha e fala com Davi com o espírito de serva. Esse, aliás, é uma das principais características de quem crê que é Deus quem vai fazer a obra. Humildade, coração tranquilo, na certeza de que Deus está indo à frente. Era isso que a gente percebe nas atitudes de Abigail.
Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que são aquelas que, ao invés de terem bom senso, um espírito apaziguador, por não olharem o todo e até mesmo por não confiarem em Deus, são aquelas que tacam gasolina na fogueira, sabe? Pensam, olha, quando eu encontrar com ele vai ver, ele vai ouvir umas verdades, eu vou tirar tudinho a limpo. Veja, isso é exatamente o que costumamos dizer quando estamos indo em nosso próprio nome e não no nome do Senhor. Davi confessa, eu queria vingança, eu fui no meu nome. Essa mulher não foi no nome dela. Com certeza ela foi instruída pelo Senhor. Queridos, vocês se lembram a diferença de Davi quando ele enfrentou Golias? Se vocês observarem lá em 1 Samuel capítulo 17, verão que ele diz, quando ele vai diante do Golias, ele diz assim, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus que as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada, de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, é impressionante que quando Abigail vai diante de Davi, ela usa inclusive, recordando da funda, dizendo, Davi, lembra? Você está indo contra Nabal na tua força. É o homem. Nós não surpreendemos se o Senhor nos deixar por nossa conta e risca, quando estivermos atentos aos nossos próprios propósitos. Percebemos que Abigail estava agindo em nome do Senhor, porque quem tem que ser honrado e glorificado nessa batalha é Deus e não outro. Querido, querida, você pode lembrar das batalhas que você tem no dia a dia. Se você busca honra para você, para vencer essa batalha, esquece. A honra é do Senhor, a glória do Senhor. Vai em nome do Senhor, em frente para louvor do Senhor e glória do Senhor. Pelo desenrolar do diálogo entre Davi e Abigail, podemos ver que ela conhecia o Senhor. É exatamente por isso que ela sabia administrar a sua casa, enxergar além, muito além. A crise não preparou o seu caráter. Essa crise apenas revelou quem era Abigail. Aquele caráter já estava formado, do mesmo jeito que Davi já estava formado o seu caráter, quando ele enfrentava leões e ursos para defender as ovelhas do seu pai. Ao encontrar Davi, Abigail humildemente prostrou-se diante dele, está no verso 23, e tomou a responsabilidade de Nabal, intercedendo por ele diante do futuro rei. Isso nos mostra que ela era uma mulher, além de tudo, intercessora. Essa era a postura dessa mulher. Notem, se Davi atacasse Nabal, não só a família deste seria afetada, mas todo o reino de Israel provavelmente. Abigail enxergou isso, ela viu o reino, ela não viu só Davi, não viu só Nabal, ela olhou o reino. Davi deveria pelejar as batalhas do Senhor, está lá no verso 28. Está escrito lá, o Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. De quem? De Deus. Era isso que estava de uma forma bem clara. Se Davi tivesse derramado o sangue de Nabal, talvez seu reinado fosse naquele momento comprometido. A partir desse verso, inclusive, a gente percebe que Abigail passa a profetizar, ou seja, vemos que ela era também uma profetisa, pois ela diz a Davi, olha o que está no verso 29, palavras de Abigail a Davi, que são profecias.
Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, o seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. Perceba que ela aqui faz com que Davi relembre como Deus já havia dado a vitória no passado. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que Ele prometeu e o fará rei de Israel. Ela confirma a profecia, verso 31, e quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vengado por si mesmo. Davi tinha sido escolhido rei para representar o Senhor e não a si próprio. E Abigail foi justamente diante desse homem para mostrar para ele, falar assim, pera, loucura o que você está fazendo? De um jeito carinhoso, amoroso, intercessora, não arrogante. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma lição muito grande na sua vida com Abigail. Ele era corajoso, sim. E isso enfrentou Golias, enfrentou outras tantas batalhas, mas faltava-lhe lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e muitas vezes oposição. Aqui Abigail foi o mestre. Aqui ela foi instrumento do Senhor na vida daquele que seria conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Abigail foi professora de Davi. Neste momento, de uma forma bem clara, uma mulher usada pelo Senhor. A terceira coisa que aprendo com Abigail é que não podemos dar nenhum espaço para a incredulidade. O que precisamos é fé, fé em Deus. Se bem observarmos o texto, veremos que tudo que Abigail fez foi porque acreditou que Davi era escolhido de Deus por ser o novo rei de Israel. Ou seja, Abigail sabia que Deus tem um propósito, que Deus é soberano. Pela fala de Abigail, notamos que ela conseguiu enxergar as mãos de Deus em cada detalhe e nessa adversidade, uma oportunidade dada pelo Senhor para lapidar aquele que seria rei sobre Israel. Uma mulher de joelhos, frágil e pequena, diante daqueles cavalos, animais fortes. Davi poderia dizer para passarem os animais por cima dela, mas essa mulher está cheia do Espírito, eu tenho certeza. E quando ela termina de fazer a sua pregação, porque o que ela faz diante de Davi é uma pregação da palavra do Senhor, a qual deveríamos ouvir todos os dias da nossa vida, simplesmente para nos guardar e dizer assim, olha, você não precisa se defender, porque quem cuida de você é Deus, aprenda isso. Davi responde, volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Um homem que foi tocado naquele momento, tenho certeza. Amados, entenda aquilo que Paulo nos aponta em Romanos 8, 28, ela é uma verdade absoluta e eu queria que você saísse com essa certeza desse templo nessa noite. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que o foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos disso, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. Não seria diferente lá no passado com Davi, não seria diferente lá no passado com Abigail, não é diferente com você, mulher, hoje. Não é diferente com você, homem, hoje. Uma quarta lição que aprendemos com Abigail é que quando confiamos no Senhor e estamos atentos aos seus propósitos, o melhor sempre está por vir, sabe? O melhor sempre está por vir. Quando vemos o verso 35, nós observamos que o que era uma ameaça já não é mais. Davi diz, olha, eu vou fazer o que você quer. O que ninguém poderia resistir foi resistido por uma mulher de joelhos, prostradas.
Ninguém enxerga tão longe quanto alguém de joelhos. Muitas e muitas vezes está faltando para nós é joelho no chão. Muitas e muitas vezes está faltando para nós é postura. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que um filósofo na ponta dos pés não enxerga tão longe quanto um crente de joelho. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos em oração. A história tem um lindo fim. Davi volta atrás, parecendo que tudo ficaria por isso mesmo. Mas quando a gente deixa nas mãos de Deus, nunca fica por isso mesmo. Deus tem sempre o melhor. O texto nos revela que depois que acaba a festa, Abigail conta a Nabal tudo o que aconteceu. Ela não conta de imediato, porque o texto diz que ele estava bêbado. Esse tolo era um beberrão. Ela espera ele curar da beberrice e conta para ele aquilo que aconteceu. Ao ouvir, ele tem provavelmente no texto um AVC, ou seja, ele tem um piripaque. E o texto nos revela que ele morre 10 dias depois. No caso, o relato é simples e direto. O texto diz: quando Davi fica sabendo disso, manda dizer a Abigail que quer se casar com ela. Mulher assim não se acha todo dia. Bonita, inteligente e de bom senso. O texto continua e confirma que ela se casa com Davi. A mulher que era esposa de um Nabal, agora é esposa de um rei. Perceberam a diferença? Uma mulher guiada pelo Senhor. Entenda, a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A mulher sábia é aquela que entende esse mesmo espírito que tomava conta da vida de Abigail. Uma mulher que olha as circunstâncias, e olha as circunstâncias com os olhos do Senhor, olhando para o reino. Porque todas as palavras que foram lançadas aos pés de Davi, foi em nome do Senhor, olhando o reino. Vejam, Abigail foi uma mulher sábia que edificou a sua casa e demonstrou ter habilidade para lidar com conflitos. Embora fosse uma mulher inteligente, teve a desventura de casar com um tolo, sabe? A insensatez de Nabal fez com que ele ofendesse Davi e seus liderados, suscitando a ira e um desejo humano de vingança. Eles estavam prestando um favor a Nabal ao proteger o rebanho de Nabal. Se não fosse a intervenção sábia de Abigail, toda a família de Nabal seria eliminada. Quando a crise familiar chegou, Abigail, com coragem, com sabedoria, soube tomar a atitude certa na hora certa. Que nos momentos de crise, a gente venha ter essa mesma postura de Abigail, sabe? Sabedoria de agirmos com prudência, com coragem e de forma pacífica. Meu querido, minha querida, a palavra nos diz de forma clara que a luta do homem e da mulher de Deus é eminentemente espiritual antes de qualquer coisa. Com os poderes espirituais das trevas, e nessa batalha que se deve centralizar o nosso bombardeiro. Efésios 6, 12 e 13 é muito claro, eu queria que você prestasse atenção. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo escreveu isso, mas eu acho que Abigail poderia ter escrito isso, porque foi exatamente isso a postura dessa mulher.
Amados, você bem como eu já tenho, sabe, insistentemente falado aqui que estamos enfrentando uma profunda crise. Hoje nós enfrentamos crise muitas vezes econômica, ética, mas o que eu percebo de uma forma bem clara, que uma das crises mais sérias que nós enfrentamos é moral. E nesses momentos temos a tendência de achar culpados. O culpado é o outro. Aqueles que não pensam como a gente são os culpados. Preste atenção, em vez de buscar culpados, busque compreender a situação. Muitas vezes as pessoas estão nos tratando mal simplesmente porque estão amargurados. Foi assim quando o povo sentiu sede no deserto. Se levantou contra Moisés. Está aí, basta você olhar Êxodo 17, você vai perceber isso. Entenda, a maneira como olhamos as pessoas muda a forma que somos vistos por elas. A verdade é que nos momentos de crise, buscamos achar um culpado. Quantas vezes, em vez de buscar entender qual a natureza daquilo que está acontecendo em família, simplesmente nós declaramos guerras um contra os outros. Nesse dia, de forma especial, em que nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, mas comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Marido, o seu problema não é a sua esposa. Mulher, o teu problema não é o teu marido. Pai, o teu problema não é o teu filho. Filho, o teu problema não é o teu pai. Irmão, o seu problema não é o seu irmão. Entendam de uma vez por toda qual é a natureza dessa luta. Todas as vezes que nós transformamos um aliado em inimigo, nós transformamos o inimigo em aliado. Sabe? Nós se aliamos ao nosso inimigo. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro, violento, mas Deus permitiu que Davi, sabe, neste momento, se entregasse às palavras de uma mulher sábia, prudente, sabe, e que protagonizasse para nós um exemplo marcante para o seu servo, para o seu serva, um exemplo a ser seguido. Viúva de um homem irracível que era bem sucedido em suas atividades, muitas vezes produtivas, mas um tolo, um insensato no relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para o que nele confiam. Em suma, a realidade é única. Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. Nada escapa aos olhos dele. Isaías 43, 13, inclusive afirma: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa era a visão, de uma forma bem clara, que tinha Abigail. Se nós pegarmos esses exemplos e transportarmos para os dias atuais e levarmos como exemplo, com certeza o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, escrito por nós seremos um personagem diferente. Porque se não fizermos isso, temos grande chance de ser Nabal. Ou de ser pura e simplesmente como Davi, e não ter nenhuma Abigail para acudir. Por isso, homens, aprendam com essa história, não sejam idiotas, não sejam Nabal, não sejam precipitados e impulsivos como Davi. Pode ser que não haja Abigail para te acudir, sabe? Mulheres, observem e sigam o exemplo de Abigail, pois se você assim fizer, acredite, o melhor está por vir. É assim que o Senhor nos olha. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, Pai querido, Pai amado, que essa palavra, Senhor meu Pai,
proclamada hoje, faça diferença em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Pai, que nós possamos refletir e aprender com Abigail, Senhor. Pai, que nós nos afastemos de ser um Nabal. E que nós não hajamos, Senhor, meu Pai, em nossa vida, como o homem Davi. Mas sim, Senhor, do jeito que Davi agiu, tomando tento da situação, em arrependimento, para que não haja nenhuma acusação sobre nós, Senhor. Faz isso, Pai, para louvor da Tua glória. Faz isso, Senhor, de modo muito especial, Pai, porque nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.